Oi pessoal, vamos resolver hoje os exercícios de estequiometria da parte 2. Lembrando, para resolver um problema de estequiometria, o que a gente tem que fazer primeiro? Escrever a reação, a equação química, depois balancear, se não tiver balanceada nem escrita a equação, e por último montar a regra de 3 com as informações que o exercício dá e o que ele nos pede. O exercício número 6 dava já a reação, então, ok, a gente só tem que balancear essa reação. Pela regrinha do macho, começamos pelos metais, então no sódio, como temos 2 antes da reação, precisamos ter 2 depois da reação. Depois não temos mais nenhum metal, ametais, cloro, temos 1 antes da reação, e agora temos 2 depois da reação. Então, para balancear, 2 aqui. Carbono, 1 antes da reação, 1 depois da reação. Ok. Hidrogênio, 2 antes da reação e 2 depois da reação. Ok. Oxigênio, 3 antes, 1, 2, 3 depois. Ok, está balanceada essa reação química. Daí o exercício vai nos dizer quantos gramas de carbonato de sódio reagem completamente com 0,25 mols de ácido clorídrico. Escrevo um X embaixo da substância que eu estou querendo calcular a massa e escrevo a quantidade de mol embaixo da fórmula do HCl aqui para eu saber o que o exercício me informa e o que ele me pede para calcular. Ele quer uma informação em massa, mas ele dá uma informação em mol. Pode isso? Pode. E nós podemos usar uma regra de 3 só e calcular tranquilamente isso. Olha como. Se aqui ele dá informação em mols, na regra de 3, aqui embaixo eu também vou ter que colocar a quantidade de ácido clorídrico em mols. Quantos mols de HCl eu tenho aqui no balanceamento dessa reação? Não é 2 mols? Então, aqui embaixo do HCl, ao invés de escrever a massa dele, eu vou escrever que na reação, aqui em si, ó, eu uso 2 mols de HCl. Facílimo, né? Só olhei para o balanceamento e escrevi aqui. Agora, como do carbonato de sódio, a resposta que ele quer é uma massa em gramas, eu vou ter que calcular a massa do carbonato de sódio pela massa dos elementos na tabela periódica. Aí é só eu pegar qual é a massa do sódio na tabela? 23 gramas, né? Multiplico por 2, já que tem 2 sódios aqui, ó. Mais a massa do carbono na tabela, que é 12, mais a massa do oxigênio na tabela, que é 16, e como são 3 oxigênios, multiplico esta massa por 3. Calculo essa massa, deu 106 gramas. Então, eu ponho aqui, embaixo do carbonato de sódio, na minha regra de 3. E agora, faço a regra de 3. X vezes 2 igual a 106 vezes 0,25. Passo 2 para o outro lado. 106 vezes 0,25 dividido por 2 vai dar igual a 13,25 gramas. Essa é a resposta, essa é a quantidade de carbonato de sódio que eu preciso nesta reação. A questão 7 fala da reação do ferro com o oxigênio que produz a ferrugem, o óxido de ferro 3. A reação, ó, vamos ter que escrever ela porque não temos. A reação do ferro metálico com o gás oxigênio, O2, que vai produzir o óxido de ferro 3. Pela regrinha lá dos óxidos, ó, como o ferro tinha carga mais 3 e o óxido tem carga menos 2, faz a tesourinha aqui, ó, então a fórmula do óxido de ferro 3 vai ser Fe2O3. Esta é a nossa equação. Agora temos que balancear ela. São um ferro antes e 2 ferros depois, então eu teria que colocar um 2 aqui para igualar o ferro. E depois eu tenho 2 oxigênios antes da reação e 3 oxigênios depois. Para igualar isso, eu vou ter que multiplicar ao contrário. Como assim?
Se aqui depois da reação nós temos 3 oxigênios, ó, eu vou multiplicar o oxigênio anterior da reação aqui por 3. E se aqui antes da reação eu tinha 2 oxigênios, eu vou multiplicar depois da reação por 2. Multipliquei ao contrário, ó. Aqui era 3, então eu multipliquei aqui por 3. Aqui era 2, então eu multipliquei o óxido de ferro por 2. Porque eu não posso multiplicar aqui só o oxigênio, né? Eu tenho que multiplicar toda a substância. Aí agora eu tenho 6 oxigênios antes da reação e 6 oxigênios depois. Beleza. Só que cuidado, né, gurizada? Quando eu multipliquei o óxido de ferro aqui por 2 para igualar o oxigênio, eu também estraguei o balanceamento do ferro, porque eu multipliquei o ferro também por 2. Agora tem 4 ferros aqui depois da reação. Então eu vou ter que corrigir aqui, ó. Antes da reação, vou ter que ter 4 ferros. Escrevi a reação, balanceei, agora eu vou para o que o exercício me diz. E o que ele pede é o seguinte: quantos mols de ferro, X em mols de ferro, reagem com 192 gramas de gás oxigênio? Então agora seguimos a nossa regra de 3. Se aqui nós queremos uma informação em mol, eu tiro do balanceamento da reação. Quantos mols de ferro eu tenho aqui no balanceamento da reação? Não é 4? Então aqui eu vou escrever 4 mol. Se aqui eu tenho uma informação do exercício em gramas, aqui embaixo na minha regra de 3 eu também vou ter que colocar uma informação em gramas, que é a massa desses 6 átomos de oxigênio aqui que eu tenho na minha reação. A massa do oxigênio na tabela periódica não é 16? 16 vezes 6, 96 gramas, eu acho. Então, 96 gramas de gás oxigênio. Regrinha de 3. X vezes 96 igual a 4 vezes 192. Passo 96 para o outro lado, dividindo. E aí, já vou ter a minha resposta. Quantos mols de ferro reagiram? 8 mols. O exercício 8 nos dá a reação e nos dá também já balanceada. Então, já temos 2 trabalhos a menos, só precisamos montar e calcular a regra de 3. O que ele nos diz? Quantos mols de etileno formam 300 gramas de formaldeído? Como é que eu vou saber qual é o etileno, qual é o formaldeído? Tá bem explicadinho lá no exercício, que essa é a fórmula do etileno, essa é a fórmula do formaldeído. Coloco as informações embaixo das substâncias e segue o baile. Aqui quero em mols, ó. Então, quantos mols de etileno tem no balanceamento da reação? 1 mol, né? E aqui eu quero a informação em gramas. Então, eu preciso calcular a massa molar desses 2 mols de formaldeído que eu tenho aqui. Ó, 2CH2O. 2 vezes a massa de toda essa substância. Qual que é a massa do carbono? 12. Qual que é a massa do hidrogênio? É 1, como são 2 hidrogênios, vezes 2. Mais a massa do oxigênio, que é 16. 12 mais 2, 4. Desculpa. 12 mais 2, 14. Mais 16, 30. Vezes 2, isso daqui deu 60 gramas. Ponho essas 60 gramas aqui na minha regra de 3. Aí eu vou ter x vezes 60 igual a 1 vezes 300. Passando 60 para o outro lado, x igual a 300 dividido por 60, que já vai me dar o resultado. Cinco mols de etileno. Na questão 9, nós temos a reação química, falta fazer o balanceamento dessa reação, que é a decomposição de um sal que forma o gás nitrogênio e que enche a bolsa do airbag de um carro. Fazendo o balanceamento, temos um sódio antes e um sódio depois da reação, ok?
Temos 3 nitrogênios antes da reação e só 2 nitrogênios depois. Para igualar, vamos multiplicar ao contrário. Se aqui tinha 2 nitrogênios, eu vou multiplicar o nitrogênio por 2 antes da reação. Vou ter que multiplicar todo o sal, então. Se antes da reação eu tinha 3 nitrogênios, eu vou multiplicar aqui no final por 3. Agora eu tenho 6 nitrogênios depois da reação e 6 nitrogênios antes da reação. Multiplicando aqui por 2, eu estraguei o balanceamento do sódio. Então eu vou corrigir aqui. Pronto, está balanceado. Aí o que o exercício nos pede é o seguinte: quantos gramas do sal da azida de sódio são necessários para produzir 2 mols de gás nitrogênio? Bom, escrevi as informações aqui embaixo da substância, agora eu continuo. 2 mols, aqui eu quero a informação em mols para colocar na minha regra de 3. E no balanceamento da minha reação, eu não tenho 3 mols do gás nitrogênio? 3 mols dessa substância, né? Então, vou pôr aqui embaixo 3 mols. E aqui eu tenho que calcular a massa molar destes 2 mols de azida de sódio. Então, vão ser 2 vezes a massa deste sal. A massa do sódio, que é 23, mais a massa do nitrogênio, que é 14. E como são 3 nitrogênios, 14 vezes 3. Calculo isso daqui e deu 130 gramas. Então, ponho aqui na minha regra de 3. X vezes 3 igual a 130 vezes 2. Passo 3 para o outro lado, dividindo, e aí já cheguei na minha resposta. 86,66666, já arredondei então aqui, 86,67 gramas de azida de sódio. A questão número 10 diz que o fosgênio é um gás muito perigoso que quando é inalado, que quando é respirado, reage com a água do nosso corpo, que está nos nossos pulmões, porque a gente respira a umidade também, e forma ácido clorídrico e gás carbônico. Aí a gente vai ter que usar um pouquinho dos nossos conhecimentos para escrever as formulazinhas aqui. Escrevemos então a reação, agora temos que balancear ela. Temos um carbono antes da reação e um carbono depois. Temos 2 cloros antes da reação e só um cloro depois. Então, 2 aqui para balancear. Temos 2 hidrogênios antes da reação e 2 hidrogênios depois. 2 oxigênios e 2 oxigênios depois, está balanceada. O exercício vai nos dizer que se 24,5 gramas de fosgênio forem inalados, quantos mols de ácido clorídrico vão ser produzidos na pessoa que inalar? Aqui em massa, aqui em mol. Continuamos a nossa regra de 3. Temos o quê? 2 mols de ácido clorídrico no balanceamento desta reação, correto? E aqui precisamos calcular a massa molar do fosgênio, COCl2. O maiúsculo, tá, gente? Isso daqui é carbono, oxigênio e cloro. Não é o elemento cobalto. Não confunda letra maiúscula com letra minúscula no símbolo dos elementos químicos, tá? Vocês já cresceram, já aprenderam isso aí. Então, a massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, mais a massa do cloro, que é 35, e faz esse 35 ainda vezes 2. Isso daqui deu 98 gramas. Ponho na minha regra de 3 e calculo. 24,5 gramas vezes 2 mols igual a 98 gramas vezes x mols. Passo 98 para lá dividindo e já vou ter a minha resposta que deu 0,5 mols de ácido clorídrico foram produzidos nesta reação. A questão número 11 diz que, de acordo com a lei de Lavoisier, que é aquela lei que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, quando
0,64 gramas de cobre reagirem com 0,32 gramas de enxofre, então eu estou escrevendo a reação conforme ele está me informando aqui, tá? 0,64 gramas de cobre reagiram com 0,32 gramas de enxofre. Qual será a massa de sulfeto de cobre 2 formada? Sulfeto de cobre 2, ó, o cobre que tem carga 2, o sulfeto que tem carga 2, cargas iguais se anulam. Então, essa é a fórmula do sulfeto de cobre 2. Qual será a massa de sulfeto de cobre produzida? Se nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a mesma massa que eu tenho antes da reação, eu tenho que ter depois da reação. Porque nada de massa pode ser perdida e nem adquirida durante a reação química. Então, 0,64 mais 0,32 já vai me dar a resposta que eu quero. Não tenho nem que fazer regra de 3, nem me preocupar com mais nada aqui. Só fazer a soma dessas massas. E 0,64 mais 0,32 dá igual a 0,96 gramas de sulfeto de cobre produzido. A questão 12 já nos dá a reação química e ela já está balanceada, então molezinha. Ele só nos pergunta o seguinte: quantos mols de sulfato de manganês serão produzidos na reação de 10 mols de peróxido de hidrogênio? Então, a informação é dada em mols e a pergunta também é em mol, tudo em mol. Então é muito mais fácil, a gente vai tirar a informação simplesmente do balanceamento da reação. No balanceamento dessa reação tem quantos mols de sulfato de manganês? 2, né? E tem quantos mols de peróxido de hidrogênio? 5. Então monta a regra de 3. 10 vezes 2 igual a x vezes 5. Passo o 5 para lá, 10 vezes 2 vai dar 20, dividido por 5 vai me dar o x. E o x já me dá o resultado desta reação, desta pergunta. 4 mols de sulfato de manganês vão ser produzidos nesta reação. Tudo tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, me avise. Abraço, bons estudos!